Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e na tarde deste sábado, bola de pré-jogo, Santos e Grêmio e Santos se enfrentam amanhã, domingo, a partir das 4 horas da tarde na Arena do Grêmio, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida esta que você pode acompanhar pela TV Globo, pela filial da Globo também no Rio Grande do Sul ou pelo pay-per-view, o famoso Premier. Um jogo que é uma espécie de final de campeonato antecipado para as duas equipes, mas não pelo aspecto positivo. Grêmio e Santos vivem fases horríveis, estão afundados na zona de rebaixamento e, inclusive, tem algumas semelhanças. Falaremos sobre isso já já. É um jogo tão importante, mas tão importante, sobretudo para os santistas, porque vejam só vocês, se o Santos perder do Grêmio e o Sport vencer o Fluminense no Maracanã, acreditem se quiser, o Santos terminará a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na lanterna da competição. É neste contexto que as duas equipes chegam para essa partida, muito pressionados, com treinadores recém-chegados e com muita expectativa para saber qual dessas duas equipes sairá de campo com uma vitória para tentar afastar a má fase. Falaremos sobre isso a partir de agora. Quero pedir para você chegar fazendo os 3 Cs. O que é isso, André? Curte, comente e compartilhe, tá bom? Deixa o like agora, porque se você deixar para dar o like depois, quando você ouvir as informações do Santos, você ficará de cabelo em pé e vai esquecer. Se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Estamos chegando. Só no vídeo de ontem tivemos quase 150 inscritos novos, começando o mês de maio com o pé direito. Muito obrigado a todos que apoiam o meu canal. E lembrando que hoje, sábado, é o último dia para você concorrer, participar do sorteio da camisa oficial do Santos. O que eu tenho que fazer, André? Não sei do que você está falando. Ao final do vídeo, aqui, ó, aqui em cima, e também eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do vídeo com as regras do sorteio. Confira, siga as regras e participe do sorteio da camisa oficial do Santos, que ocorrerá amanhã na live pós-jogo do nosso canal, onde o torcedor santista tem vez e voz, tá bom? Dito tudo isso, vamos entrar na análise desse jogo. Como eu disse para vocês, Santos e Grêmio são times que têm muitas semelhanças, a começar pela fase das equipes. Os dois estão na zona do rebaixamento, infelizmente, e é um jogo muito importante. Eu vou começar falando das semelhanças. Por quê? Lá atrás, o Santos quis o Quinteiros, o Grêmio quis o Caixinha. O Quinteiros foi para o Grêmio, o Caixinha foi para o Santos. Foram fracassos retumbantes, os dois já foram demitidos e a consequência de um início ruim de ano é o Santos na 19ª colocação e o Grêmio na 18ª colocação. Os dois times também têm treinadores recém-chegados. O Kleber Xavier, 1 jogo, o Mano Menezes, 3. A diferença é que o Kleber Xavier estreou na Vila Belmiro e o Mano Menezes fez 3 jogos fora de casa. Godoy Cruz na Sul-Americana, o Vitória no Brasileirão e o CSA pela Copa do Brasil. CSA, inclusive, que derrotou o Grêmio, o CSA da 3ª divisão, bateu o Grêmio por 3-2 no jogo de ida da Copa do Brasil. Então esse será o primeiro jogo do Mano Menezes à frente do seu torcedor. Mas pelo que eu vi da imprensa gaúcha, não estão esperando um grande público na arena, justamente por ser um momento conturbado do nosso rival gaúcho. A título de comparação, olha a fase das equipes como é muito ruim. Nos últimos 6 jogos, o Grêmio tem 3 empates e 3 derrotas. É o pior aproveitamento entre os times da primeira divisão nesse período de 6 jogos. 7 gols marcados e 13 gols sofridos. 16,7% de aproveitamento. Em contrapartida, o Santos, nesse mesmo recorte de 6 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Os mesmos 7 gols marcados, 8 gols sofridos. 27,7% de aproveitamento. E o Santos vai jogar este jogo fora de casa, onde não venceu nenhum jogo nesse Campeonato Brasileiro. Derrotas para Vasco, Fluminense e também para o São Paulo. Então o Santos é aquele visitante que não incomoda absolutamente ninguém. E para essa partida, as duas equipes devem ter algumas mudanças, seja por testes do seu treinador, seja por lesão, suspensão ou outra coisa. E basicamente o que dá para a gente dizer é que o Kleber Xavier, com essas mudanças que nós vamos mostrar no campinho já já, está indo para o tudo ou nada e acenando para o torcedor santista. Acho que essa é a grande notícia. Quando nós entrarmos nos campinhos, vocês vão ver que é uma verdadeira revolução no time titular. Mostra que é um treinador que aparentemente fez diagnósticos do jeito que estava não dava para continuar. Jogadores em péssimo momento, jogadores que estão comprometendo e têm contribuído sim para a fase ruim do Santos. Do lado do Grêmio, nós vamos entrar no campinho dentro de instantes, o Mano Menezes tem um dilema. Ele, que é conhecido por montar bons sistemas defensivos, chegou dizendo que o Grêmio tinha que parar de tomar 2 gols por jogo. E nos últimos jogos com ele à frente do Grêmio, nesses 3 jogos, a média de gols sofridos é exatamente de 2 gols por jogo. O zagueiro Gemerson é muito contestado, mas ele é o único zagueiro destro disponível no time. Os demais são todos canhotos. Então o dilema do treinador é: eu mantenho um zagueiro contestado ou armo uma zaga com 2 zagueiros canhotos, o que é absolutamente fora do normal quando a gente vai falar de montagem de zaga.
miolo de zaga com 2 zagueiros destros é comum, acontece. O Santos mesmo tem o Gil e o Zé Ivaldo, por exemplo, que são destros. 2 canhotos é uma coisa muito atípica, digamos assim. Feita essa introdução de quase 6 minutos, vamos para os campinhos, gente? Vocês querem saber das escalações, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês vão ver que nesse momento eu não vou olhar para frente da câmera, porque eu estou olhando para minha segunda tela. As prováveis escalações são, portanto, as seguintes. No Santos, Gabriel Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Rincon, Schmidt e Roleiser, Soteldo, Tassiano e David Washington. Por parte do Grêmio, segundo a imprensa gaúcha, a provável escalação é de Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo, ex-jogador do Santos, e Marlon, ex-Cruzeiro. Cuejar, Dodi, ex-Santos e Cristaldo, Edenilson, Christian Oliveira e o dinamarquês, ex-Barcelona, Bright White, se você preferir. Então veja que o Santos tem 6 novidades, são elas: Luizão, 1, Luan Pérez, 2, Rincon, 3, Soteldo, 4, Tassiano, 5, David Washington, 6. E do time do Grêmio, o Cuejar joga no lugar do lesionado e também suspenso Vilha Sante, e o Cristaldo entra no time titular no lugar do Monsalve. São 3 mudanças por lá, por parte do Grêmio. Com relação ao time do Santos, a minha grande curiosidade é para saber o seguinte: o Tassiano jogará na função que é do Verón, portanto aberto pelo lado direito, ou o Santos eventualmente vai jogar desta forma aqui, ó. O Schmidt, talvez, o Rincon na cabeça da área, o Schmidt pela esquerda, o Tassiano por dentro, o Roleiser na ponta desse losango e o Soteldo por aqui. Esta formação, particularmente, me agradaria e poderia ser uma boa alternativa do Kleber Xavier, que disse que gosta de jogar num 4-4-2. Mas também eu acho que o Tassiano aberto pela direita, ainda que eu não goste, acho que ele é pouco útil aberto pela direita, eu prefiro ele jogando como um falso 9, um segundo atacante, tem a ver, fazendo uma leitura da escolha do nosso treinador, com as subidas do lateral Marlon, ex-Cruzeiro, ele é muito agressivo, tanto com bola, tanto sem bola, e o Christian Oliveira é um ponta que joga pela esquerda, mas é destro. Então é aquele jogador que não vai tantas vezes para a linha de fundo, é um cara que costuma também construir por dentro, e com isso ele abre o corredor para as ultrapassagens do Marlon. E o Tassiano tem um poder de marcação muito superior ao do Verón, então talvez, se o Santos for marcar ali com 2 linhas de 4, né, o Tassiano recomporia por esse lado. A minha grande questão é, nós temos visto, quando o Santos marca com 2 linhas de 4, o Guilherme fazia esse corredor pela esquerda e o Roleiser ficava mais adiantado junto com o centroavante, o Tiquinho Soares. O Soteldo voltando de lesão, ele vai fazer esse corredor aqui? Será? O Edenilson exige menos que acompanhar, né? O Edenilson, ele é um meia, mas ele não é aquele cara veloz que vai para a linha de fundo, é um cara que mais associativo, que vem por dentro. Então, talvez, eu tô curioso para saber, qual deles dois será preservado do momento sem bola? O Soteldo ou o Roleiser? Acho que o Soteldo vai ter que se sacrificar, e como eu acho que ele não tem condição de jogar os 90 minutos, quando ele cansar, coloca o Matheus Xavier. Esqueci de dizer, o Guilherme está fora desse jogo por uma lesão no quadril, tá bom? Então essa é a minha curiosidade, se o Tassiano vai jogar aberto ou por dentro, mas independentemente da posição dele, eu acho que ele vai fechar esse corredor pelo lado direito, para as subidas do Marlon, e a minha dúvida é saber se o Soteldo vai ser preservado para os contra-ataques, ou se vai ser o Roleiser o sacrificado pelo lado esquerdo do campo, tá bom? Essa é a minha curiosidade. E aqui, como eu disse, prestar atenção, o Edenilson é um cara que vem por dentro também, então o Santos precisa ter, para não sobrecarregar a dupla de volantes. O Edenilson por dentro, junto com o Cristaldo, Dodi e Cuejar, o Santos pode ter um cenário de 4 gremistas contra 3 meio-campistas do Santos, né? Digamos que seja o Soteldo preservado, que seja 1, 2, 3, 4 gremistas contra a dupla de volantes e o nosso armador, o grande Roleiser, tá? Gente, e aí a grande questão é a seguinte, parando agora para falar sobre o Santos, evidentemente, é o motivo de existência desse canal, o torcedor santista quer saber como o Santos pode jogar, como o Santos pode ganhar do Grêmio. A minha curiosidade é a seguinte, nós vimos no jogo contra o CRB, a saída de 3 do Kleber Xavier, que é um dos laterais ficar preso e o outro dá amplitude pelo lado do campo. Se o Santos vai jogar com o Luizão na lateral direita, eu acredito que o Escobar vai fazer aqui o corredor pela esquerda. Então o Santos teria o Luan Pérez fazendo a saída pela esquerda, o Zé Ivaldo por dentro, e aí nós teríamos aqui o Luizão mais preso. Uma vantagem dessa formatação com Schmidt e Rincon é que nenhum dos dois tem cacuete para avançar, porque no jogo contra o CRB nós víamos o João Schmidt por aqui e o Pituca se mandava quase como meia esquerda. E aí, muitas das vezes o Pituca estava à frente do Roleiser que vinha buscar a bola. Com Schmidt e Pituca, acho que o Santos ganha, Schmidt e Rincon, desculpe, o Santos ganha essa possibilidade de ter os volantes próximos um do outro para facilitar essa saída de bola do Santos. Agora, o que nós vimos contra o CRB também, que eu tô curioso para saber.
O Escobar não é muito ofensivo, ele é um bom jogador, defensivamente ele não compromete, é dos mais aplicados taticamente, mas ele não tem aquele cacuete de um lateral ofensivo, como tem o Marlon, por exemplo, do Grêmio. E o que aconteceu? O Pituca, na minha leitura, ficou aqui na meia esquerda para tentar ajudar. Dessa vez eu acho que não vai precisar tanto, porque você tem o Soteldo por aqui. Acho que nisso o Santos ganha. Mas aí a grande questão é justamente saber se o Escobar junto com o Soteldo vão conseguir criar jogadas, né? Justamente porque não dá para o Escobar ser um lateral meramente protocolar e deixar tudo no Soteldo. Porque aí o Edenilson volta, o João Pedro volta e o Cuejar fecha. 3 contra 1 vai ter sempre uma sobra para cima do Soteldo. Então o que eu acho que o Santos poderia fazer é justamente sobrecarregar um lado da bola. Então o Rollaser busca se aproximar do Soteldo e já que o Tassiano não tem habilidade para pegar uma bola, pedalar, levar na linha de fundo, não é a dele, ele é um jogador mais de imposição física, que o Tassiano possa buscar se aproximar por lá também para tentar ter superioridade numérica na região da bola, ou então que seja o David saindo daqui e o Tassiano explorando essa entrada na área. Pelo que eu pude ver no estudo que eu fiz sempre pré-jogo, dessa vez eu até admito para vocês, confesso, gostaria de ter feito uma análise pré-jogo mais aprofundada, mas tivemos aí um feriadão, aproveitei também para descansar, ficar aqui com a minha noiva, fui visitar meus pais também, não vi tantas coisas do Grêmio como eu gostaria. Mas pelo que eu pude ver, o Grêmio é um time que, por cima, é relativamente sólido. O Santos marcou 8 dos últimos 10 gols. Deixa eu voltar aqui deixa eu tirar o campinho daqui, acho que vocês conseguiram entender. 8 dos últimos 10 gols que o Santos marcou saíram a partir de bolas alçadas na área do adversário, inclusive o gol do Rollaser contra o CRB. Mas dos últimos 10 gols que o Grêmio sofreu, apenas 3 foram de jogadas aéreas, ou seja, é um time que por cima é sólido, mas por baixo tem sido um Deus nos acuda, sobretudo do lado direito, em cima da dupla João Pedro e Gemerson. Contra o Godoy Cruz, há 3 jogos atrás, o Gemerson falhou nos 2 gols. Um gol, inclusive, é bizarro, ele tá inteiro na jogada, ele cai, parece que alguém desliga o disjuntor e o centroavante do Godoy Cruz faz de cabeça. Contra o CSA, o gol do 3-2, o gol da vitória, é uma falta meio tosca que o Gemerson faz e o rapaz cobra uma falta na gaveta. Então o lado direito do Grêmio, seja a bola nas costas do João Pedro, seja um espaço aproveitado seja uma bola lançada no espaço entre o lateral João Pedro e o Gemerson, com alguém fazendo essa ultrapassagem, o Grêmio costuma sofrer. Então, qual é a senha? Bola no Soteldo. O Santos tem que cadenciar o jogo, fazer essa bola chegar no Rollaser e o Rollaser, se possível, meter aquela bola para o Soteldo nas costas do Gemerson, nas costas do João Pedro. O David Washington saindo da área, abrindo espaço justamente para gerar essa oportunidade para uma entrada do Soteldo, uma entrada do Tassiano na área. E do lado esquerdo, o Marlon, eu acho que ele é mais equilibrado, mas como ele ataca mais, ele também deixa espaço. Então, eu acho que um caminho interessante para o Santos é justamente explorar os lados do campo, as fragilidades defensivas dos 2 laterais do Grêmio. E no ataque, tomar cuidado, sobretudo com o Brait White, um jogador com rodagem internacional, veterano, por exemplo, jogou no Barcelona, é um jogador que não fica paradão dentro da área. Ele abre espaço, ele sai bastante e o Santos precisa monitorá-lo de perto. Tá bom, gente? Esse é aquele tipo de jogo que, como diz um ditado, jogos grandes não se jogam, apenas vence-se esse tipo de jogo. É claro que nós gostaríamos de ver um Santos dando espetáculo, mas na atual circunstância, no atual contexto de um Santos que pode terminar a rodada na lanterna, eu tô topando um 0-0 com um jogo pragmático apenas para voltar com 3 pontos do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que o Santos vai fazer nesse jogo, o que o Kleber Xavier prepara. O que eu peço para o torcedor do Santos é paciência. Mesmo tendo apenas um treino, que foi hoje sábado, 6 mudanças, segundo informou o Lucas Mussetti. É alguém que está tentando consertar um time cheio de problemas. Identificou vários deles. Gil, Pituca, o Tiquinho, o Veron. Ele está tentando. Tomara que ele tire a sorte grande e que brilhe a estrela dele para que o Santos possa fazer um segundo tempo, um jogo, melhor dizendo, bom, e voltar do Rio Grande do Sul com 3 pontos na bagagem. Até porque o vídeo está ficando meio grande, mas é só para encerrar. A rodada pode ser boa para o Santos, porque embora o Santos jogue fora de casa, onde não ganhou nenhum jogo no Brasileiro, os times pressionados pela zona de rebaixamento também jogam fora. Ontem, o Fortaleza jogou fora e empatou. Se o Santos ganhar, o Santos ultrapassa o Fortaleza. O Sport, lanterna, joga fora de casa. O Galo, que tem 6 pontos, joga fora de casa. O Vitória, que tem 6, e o Mirassol, que tem 7, também jogam fora de casa. O Santos tem 4. Se vencer, ultrapassa todos esses times que eu citei, com exceção do Sport, que já está para trás do Santos, tá bom? Vamos ver. Tomara que o Santos ganhe. A gente só precisa de 3 pontos para afastar esse princípio de crise. Princípio não, é uma crise mesmo. E também para a gente poder fazer uma live pós-jogo feliz. Imagina que ruim seria sortear a camisa do Peixão num ânimo tão para baixo. Tomara que o Santos contribua com essa, tá bom? Faz uns 3 Cs aí.
Curte, comente, compartilhe. Deixe sua opinião. Te aguardo amanhã na nossa live pós-jogo e sejam todos bem-vindos. Rumo aos 15 mil inscritos aqui no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos amanhã. Ótimo sábado para você. Um abraço e até a próxima.